Vamos ver aqui se ele agora vai, se fica, se não vai. Cada dia um. Tem dia que eu já tô de saco cheio, sabia? Eu faço live direto, porque se não é live dando aula, porque eu fico dando aula, se não é live dando consultoria, é a nossa live. Essa live é de papo. A de ontem, eu tenho uma live de quarta-feira, eu tenho duas lives de quarta-feira, que também, assim, quarta-feira é um dia bem legal. Assim, o pessoal é bem legal. E tem uma live também aqui de quinta. Não que os outros não sejam, tá, gente? Mas é porque é uma coisa mais profissa, mais trabalho, mais aquela coisa assim, né? E aqui não, aqui é o bate-papo. E na quarta-feira é a aula também. Depois eu tenho uma consultoria à noite, e que é um pessoal que também é mais light, mais de papo, então eu gosto. E os outros dias eu fico mais tensa porque são coisas mais. Acho que assim, eu sou muito cri-cri com o meu trabalho, tá? Então eu fico um pouco mais assim com o trabalho. Mas voltando, essa questão da gente ter que se adaptar a esse novo. Então, é um novo normal, né? A gente está com um novo normal. E tem que se adaptar à máscara, tem que se adaptar a um monte de coisas, ao cumprimentar, ao tratar as pessoas, enfim. Esse é o nosso novo normal, é a nossa nova vida e a gente tem que se adaptar a ela. Hoje eu quero falar de alguns empreendedores que são modelos para a gente. Por quê? Porque eu acho que de alguma maneira eles vão nos ajudar no nosso dia a dia desse novo normal. Porque foram pessoas que saíram da curva, sabe? Aquelas pessoas que conseguiram, mesmo ao meio de tão difícil, meio que não proporcionava a essas pessoas nada para que elas pudessem empreender ou para que elas pudessem crescer. Oi, tia Gina, que bom, Lu, que bom. Galera do Face está chegando de novo, espero que as meninas que estavam aqui cheguem novamente. Enfim, vamos tocando barco por aqui. E aí, esses empreendedores, eles trazem pra gente umas lições. Eu sempre falo sobre essa questão de você aprender com, com as pessoas que já estão na estrada, né? Eu acho que assim é muito bacana. É você modelar. Não é você copiar literalmente a pessoa, porque cada um tem um jeito, não adianta. Cada pessoa é um ser especial e único. Mas é bacana você olhar para a vida de algumas pessoas e você ter essas pessoas como uma forma de modelar, uma forma de, de se espelhar, de se inspirar. Eu acho que a palavra mais correta é inspiração. É legal você ter alguém onde você vai se inspirar. E eu trouxe alguns empreendedores que, assim, nos trazem eu acho que assim, exemplos de superação. E acredito que nesse momento, família, o que nós mais precisamos e estamos fazendo é a tal da superação, né? É superar toda essa dificuldade, em todos os sentidos, dificuldades profissionais, dificuldades pessoais, né, emocionais. Tá todo mundo um tanto quanto abalado emocionalmente, né? Assim, eu pelo menos estou. Tem dias que eu falo assim, eu quero rua. Eu sou carioca, daquelas que gosta de ir pra rua. Porque, assim, o mineiro, tem carioca que é assim. Eu tenho uma irmã que é assim, parece uma mineira. Ela gosta de todo mundo na casa dela. Minha mãe e meu pai eram assim. Eles gostavam de casa cheia. Eu não, eu sou bem carioca, carioca mesmo. Aquela que gosta de ir pro bar, aquela que gosta de se encontrar num parque, sabe? Que gosta de uma cafeteria. Olha, como eu amo uma cafeteria, gente. Eu sou assim, a cliente das cafeterias. Eu amo cafeteria. Então, nesses momentos que você fica meio que isolado, a gente sente um pouquinho. Esses empreendedores, eles trouxeram para a gente esses modelos. Um deles, eu não sei se vocês conhecem, eu acho ele bastante conhecido, mas é para o meu meio, né? E aí, de repente, família, você não o conhece. Chama Rick Chester. O Rick, ele vendia água. Quem conhece o Rick, aí põe ok, põe oi, põe sim, eu conheço, ou põe só um curtir. O Rick é um cara assim que traz é um carioca, e ele traz pra gente um modelo bem interessante, porque ele era um cara que vendia água na praia de Copacabana. Olha isso. Um cara que vendia água na praia de Copacabana. Um cara que era morador de favela, que aqui eles falam agora comunidade. Eu gosto do termo favela, que é o termo mais antigo, que eu acho que tem muito mais a ver com a raiz e a cultura
né, do que acontece ali. Comunidade, eu tenho a sensação de que tudo é comum, que tudo é uma unidade só, sabe? Eu acho que não respeita muito a individualidade de cada um. Mas ele, morador de uma favela, ele começou a vender água, ele vendia água, ele foi de tudo, pedreiro, enfim. Aquela coisa do brasileiro que é 75% da nossa população, né? 75% da nossa população ganha um salário mínimo ou menos que um salário mínimo. É a nossa triste realidade. E o Rick fazia parte dessa realidade. E ele vendendo água, ele conseguiu mudar a vida dele. Só que o que aconteceu? O Rick, as pessoas quando o conhecem, quer dizer, quando não o conhecem, porque quem conhece o Rick Chester não fala isso, mas quem não o conhece diz que ele é o cara que começou a empreender, que a vida dele mudou por conta de um vídeo, o tal cara conhecido do vídeo da água, um vídeo que ele fez para o Instagram, aqui para o Instagram, um vídeo, se eu não me engano, de 1 minuto na época, porque podia ser 1 minuto. E nesse dia ele tinha voltado da venda de água e parece que ele tinha encontrado uma pessoa e essa pessoa estava reclamando da vida, como um monte de gente que a gente conhece por aí, né? Acho que vocês conhecem também essas pessoas que só reclamam. Tudo tá ruim, não consegue ver beleza em nada. Eu tenho postado algumas coisas sobre flores, sobre amor, sobre beleza, porque assim, gente, a gente precisa nesses momentos ter um olhar de amor, um olhar de beleza, né? E aí ele ficou um pouco irritado com essa pessoa que estava só falando, só reclamando, reclamando, reclamando. E aí o que ele fez? Ele gravou um vídeo falando como se dava para ganhar dinheiro vendendo água. E o vídeo caiu nas graças de um outro empreendedor que eu também vou falar hoje dele, que eu também sou tiete dele, curto muito o que ele faz, também um carioca. E aí esse outro empreendedor, muito famoso, já muito famoso, comentou sobre o vídeo dele, compartilhou, e aí o Rick diz que ele dormiu com acho que 700 ou 800 seguidores no Instagram e acordou com 8.000. Assim, num instante, porque aqui, né, nas redes hoje, tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, tudo é muito... Ao mesmo tempo que você consegue ter a rapidez, a explosão, a solidificação de alguma coisa, também tudo é volátil. Vai embora, você esquece das pessoas, assim, das coisas muito rapidamente. E aí, quem não conhece esse cara, o Rick diz que tudo aconteceu por conta do vídeo. Mas quem o conhece, quem o segue, quem já leu o livro dele, né, quem tem um pouco mais de contato, sabe que não. O Rick foi um cara que se preparou a vida inteira. E aí, o que esse modelo de empreendedor nos traz? Nos traz uma criança que aos 7 ou 8 anos de idade, pobre, muito pobre, que tinha vontade de comer carne, coisa que pra gente, pra nossa família, não é algo tão difícil assim, né? A gente come carne, uns não comem porque não querem, por opção, mas não por falta de dinheiro. Ele não tinha condição de comer carne. E aí, ao invés de ficar uma criança reclamando, batendo pé, né? Quantas crianças a gente vê hoje assim, fazendo escândalo, batendo pé, fazendo pirraça? Ele, no quintal da casa dele, plantou uma horta e começou a vender para poder comer carne. Olha só que máximo. Aí você diz assim, esse cara aos 15 anos fez o seu primeiro milhão, aos 20 anos fez o seu primeiro milhão. Não. Ele ficou pobre até, se eu não me engano, aos 47, 41 anos, não sei. Pobre mesmo, vendendo água. Eu acho que é isso. Tem 2 ou 3 anos que ele conseguiu deslanchar, mas ele nunca desistiu do sonho dele. Ele sempre acreditou nos valores dele. E aí hoje, esse modelo de empreendedor, eu trago para falar um pouco sobre valores. Quais são os seus valores? Você é fiel aos seus valores? Você é capaz de tentar e ver que a coisa ainda não deslanchou, mas continuar fiel aos seus valores? Nós vamos precisar cada vez mais, família, de termos os nossos valores, os nossos princípios muito fortes na nossa vida. Não apenas como um empreendedor business, não, vocês sabem do que eu falo aqui. Eu falo de empreender na vida. Empreender, né, nesse negócio que é viver, né? Nessa coisa que é ser humano. Essa beleza, esse privilégio que é desfrutar a vida. Então, assim, quais são os seus valores? Eles precisam estar
muito aflorados hoje para que você tenha condição de persistir, assim como o Rick conseguiu persistir. E ele não abriu mão dos valores dele, continuou ali lutando, e depois, ele fala muito da lei da semeadura, que eu acredito muito nela. Jesus nos ensinou muito isso, né? Hoje a gente está na lei da semeadura, plantou, vai colher. Se planta arroz, a Penha às vezes posta nas redes sociais ela colhendo chuchu. Eu acho um barato, mamão, porque ela mora numa casa que ela tem condição de fazer isso. Então, assim, mas é a lei da semeadura. Oi, Marlúcia, boa noite. Então, ele plantou por anos. Tem gente que começa a empreender e na primeira dificuldade desiste. Não é no empreendimento de um negócio só que eu estou falando. Tem gente que começa a empreender num casamento. Um ano depois já desistiu dele. Porque não deu muito certo. Será se o casamento não deu muito certo? Ou será se os seus valores não eram tão fortes o suficiente para isso? Tem gente que começa a empreender numa carreira, numa faculdade. Olha, eu fui professora de faculdade por muito tempo, era muito engraçado, assim. A galera começava numa graduação, no primeiro, segundo período já abria mão. Na primeira dificuldade, na primeira disciplina que tinha um pouco mais de dificuldade, dizia, não é isso que eu quero da vida. Será que não mesmo? Sabe, até que ponto nós, espécie humana, estamos deixando de ser persistentes? Não é ser teimoso, é ser persistente. Teimoso é quando você vê, também é bíblico isso, você está falando a mesma coisa, recebendo a mesma coisa, e aí você continua falando a mesma coisa, mas querendo receber outra coisa. Isso é teimosia. Então, se você está seguindo por um caminho que não está te dando o retorno que você quer, que tal você refletir se é esse caminho mesmo ou se é a maneira como você está caminhando? Porque às vezes você não precisa mudar de caminho. Às vezes, se você está tendo um problema familiar, de repente você não precisa mudar de família. Tem gente hoje tendo muitos problemas dentro de casa por conta do que estamos vivendo, dessa coisa desse isolamento. E esse modelo do Rick, esse modelo de empreendedor nos traz isso, essa persistência, porque se tem valor. Se você ama de verdade, você vai achar um jeito para você negociar com essa pessoa. Eu não digo casos de violência doméstica, pelo amor de Deus. Não coloquem palavras na minha boca. Eu estou falando do dia a dia, do normal. Assim, eu vejo que nós acabamos... e eu me incluo nisso, tá, gente? Porque não tem essa, é todo mundo, né? A gente está muito numa de querer tudo rápido, tudo instantâneo. A gente quer tudo na mesma hora. Não deu certo, eu desisto. Olha, imagina, a família que está comigo aqui desde o início sabe disso. Se eu fosse desistir disso aqui porque tem problemas, eu não estava aqui, há muito tempo. E não é assim. Então, de repente, você está passando por um momento que agora está sendo complicado para você. De repente, home office. Tem gente que não está acostumada a trabalhar em casa. Está sendo estressante. Mas calma. Quais são os seus valores familiares? Quais são os seus valores profissionais? Esses dias eu li uma postagem da Luciana, acho que foi hoje ou ontem, não me recordo. Mas ela falando exatamente disso, da postura dela como profissional. É bíblico isso, né? Mesmo nas coisas mais simples, dê o seu melhor, faça o seu melhor. E o Rick, ele traz isso. Ele plantou a vida inteira, ele não tem faculdade, mas ele leu muito, tudo que ele pôde fazer, que estava ao alcance dele, que é uma outra coisa que também eu acho que é um modelo que nos ajuda muito a caminhar nessa coisa do empreendedorismo de vida. E que pode ser usado para negócios também, né? Tudo que ele podia fazer, que estava ao alcance dele fazer, ele fez. Ele não tinha como, por exemplo, comprar livros. Mas ele ia para as bibliotecas e lia. Então, de repente, você agora não está com condição de fazer o que você gostaria de estar fazendo. Mas faça o que você pode fazer com as ferramentas que você tem agora. Mas tenha na sua mente uma meta de adquirir o que você deseja para fazer o seu melhor. Então, não dê desculpas, não fique de mimimi, sabe? Aquela coisa das pessoas que tudo reclamam, ficam dando desculpinha para tudo.
Eu vou te dizer uma coisa assim que pode parecer dura, família, mas é algo que eu tenho aprendido. Você tem duas opções. Ou você fica parado reclamando, ou você faz alguma coisa por você mesmo. Nas duas opções, a escolha é só sua e praticamente você vai fazer tudo sozinho ou sozinha. E na hora de colher os louros, colha também sozinha. Eu sempre falo isso, comemore as suas vitórias. Porque na hora da batalha, poucas pessoas vão estar do seu lado. Essas que estão do seu lado, traga para a vitória também, traga para a comemoração, não esqueça disso. Mas assim, não fica esperando que outras pessoas vão fazer por você o que você tem que fazer. Então, se agora você está precisando cuidar da sua saúde, eu esses dias tive que mudar alguns tipos de medicamento, de alimento, por conta de saúde, enfim. Tem que fazer, sabe? Você não pode ficar delegando para outras pessoas. Tem momentos, hoje eu brinquei com meu marido, eu falei, tem momentos que eu sei quando o meu corpo diz assim, Denise, agora para. Sabe, assim, ponto morto. Não dá nem para ir na primeira, tem que parar. E eu tenho que obedecer isso. Eu conheço o meu corpo. Se você não conhece o seu corpo, comece a pensar nisso, sabe? Conheça o seu corpo. Saiba identificar, porque o corpo fala. Esse livro é maravilhoso. Esse livro fala da expressão corporal, mas o corpo, a tua alma, ela fala com o teu espírito através do teu corpo. Então, quando o teu corpo está dizendo, dá uma parada, você está muito cansado, exausto, não insista, dá uma parada. Se dê esse direito. Se você está triste, fique triste. Mas não é para ficar, sabe, com aquela lamentação, uma tristeza eterna. Não. Se você está num momento de tristeza, gente, não só negue isso. A gente acostumou agora, né, de um tempo para cá, eu acho que muito da década de 80 para cá, de evitar dor, evitar tristeza, achar que todo mundo tem que estar feliz, linda, maravilhosa, sabe, essas coisas assim, isso não vai te levar a lugar nenhum. A gente sabe disso. Ou vai, né, a depressão, antidepressivos, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que não é bacana, uma vida de fachada, o que adianta? Então, assim, vale a pena você parar um pouquinho e buscar esse conhecimento. Então, esse modelo de empreendedor, que é o RIC, ele nos traz isso. Valores, persistência. Então, olhe para você e veja o que é importante mesmo. Sabe, quantas vezes você se estressou com a sua família por coisas bobas e agora que essas coisas não valem de nada? Quantas dívidas você teve por objetos que não te acrescentam em nada e agora você vê que não te acrescentam mesmo em nada? O consumismo, graças a Deus, está dando uma pausa. A gente sabe que a economia nossa é de consumo, então a gente precisa da economia de consumo até para se manter, para ter trabalho para todo mundo, para a economia ficar girando. Mas a gente também tem que entender que não é bem por aí essa coisa de consumismo barato, doido, ensandecido. Comprar, 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 comprar e só pensar em comprar. A gente precisa pensar em ter sim, claro, mas a gente precisa pensar em ser. Então, assim, quais são os seus valores hoje, nesse momento que você está assim, mais isolado? Pega a visão, como diz o Rick, pega a visão e reflita sobre o que é realmente importante para você. Quais são os seus valores? Você precisa realmente ficar nessas dietas malucas para manter um corpo para os outros verem? Não estou dizendo para você não cuidar do seu corpo, para você engordar enlouquecidamente. Entenda isso. Mas eu quero que você reflita sobre isso, família. Aqui eu venho para bater papo com vocês sobre isso. Sobre o que nós fazemos do nosso dia a dia, que a gente pode compartilhar em família. Coisas que a gente só pode falar mesmo assim, em família, né? Que isso você não vai encontrar por aí. Não tem gente falando sobre essas coisas por aí. Pelo menos que eu acompanhe, não. Mas é importante a gente começar a refletir sobre essas coisas. Depois eu fiquei pensando num outro empreendedor, também carioca, que foi esse empreendedor que ajudou o Rick, que é o Flávio Augusto, da Geração de Valor. Quem não conhece também é um cara fantástico, fantástico. Um rapaz, se eu não me engano, realengo. E deixa eu assinar aqui para as pessoas do Instagram. E aí ele, um cara também de realengo, e um empreendedor, um menino bem jovem, que aos 19 anos começou a vender matrículas de curso de inglês. Uma escola bem pequenininha de inglês, e ele começou a vender as matrículas dessa escola do curso de inglês.
E resumo da ópera, ele comprou e criou uma das escolas de inglês que ficou mais famosas no Brasil, o WhatsApp. E depois ele vendeu, ficou milionário, se eu não me engano, bilionário. Hoje ele é dono do Orlando City, um time de futebol nos Estados Unidos. E comprou o curso de inglês de volta. É um empreendedor que criou um grupo de estudos para empreendedor. É o tipo de empreendedor que é como eu, que acredita que empreendedorismo é filosofia de vida. É sim, tem que ter valores sim, tem que ter filosofia sim, tem que ter ética sim. E empreendedorismo é para usar no dia a dia, não é só para abrir negócio, para ganhar dinheiro, não é. Não adianta todo o dinheiro do mundo se você não tiver o ser humano inteiro, sabe? Bem sucedido, saudável. Não, eu sempre falo isso, se o CPF não tiver bem, não adianta que o CNPJ não vai ficar bem. E aí, o Flávio Augusto já foi um empreendedor que assistiu o vídeo do Rick, e como ele é um empreendedor bem conhecido, e ele compartilhou, o Rick ficou bem conhecido. O Flávio Augusto é um cara que ele também mostra isso, sabe? Essa coisa do valor, mas ele tem uma coisa de sair da média, sair da mediocridade. Ele fala o tempo inteiro isso. Se você quer estar acima da média, você precisa agir acima da média. O Flávio, ele fala muito da ação. É um cara que ele tem a teoria, ele é um cara estudado, que veio de uma, não tão pobre quanto o Rick, ele veio de uma classe média baixa de Realengo, quem é do Rio de Janeiro que sabe onde é esse bairro, mas é um cara que estudou, então ele entende, ele sabe que a teoria é importante, mas ele é muito chegado na ação. E aí eu fiquei pensando assim, ele como um modelo pra gente, um exemplo, né? Porque às vezes, gente, a gente tem a teoria, a gente fala muito do amor, muito da ética, muito de compaixão, de generosidade, de família. E será que a gente realmente tem colocado em ação esses conceitos? Sabe? Será que a gente tem realmente refletido sobre eles? E aí, por que eu trouxe isso para a live de hoje? Porque a gente tem que aproveitar esse momento. Porque daqui a pouco isso tudo acaba. Eu sei que a gente está arriscado voltar para aquela correria insana novamente. E aqueles que aproveitaram esse momento para crescer como pessoa, podem até voltar para aquela correria, mas não vai ser mais insana. Vai ser uma correria mais saudável. Ah, a Eliana tá aqui, que bom! Então, essa questão de você pôr... Na semana passada eu falei aqui na live, e algumas pessoas depois vieram inbox falar comigo, nossa, você foi dura demais em falar isso. E eu torno a falar com todo o amor do mundo, todo o amor que tem no meu coração, família, por vocês. Mas eu acredito que muitas pessoas chamavam de família algo que era um grupo de convivência e que não era família. Né? Não estou aqui para ofender ninguém. Não estou aqui para dizer que a minha é melhor do que a de ninguém. Não é isso mesmo. Mas eu estou simplesmente falando para que a gente reflita. Sabe por quê? Porque as grandes coisas, elas se diferem nos detalhes. Então, quando você reflete sobre alguma coisa e você percebe um pequeno detalhe e você muda um pequeno detalhe, você consegue dar um grande passo. Então, assim, o que difere um vencedor de uma corrida de 100 metros do primeiro lugar, do segundo lugar? Às vezes é um milésimo de segundo. E por um milésimo de segundo você não ganha a corrida. Às vezes é esse detalhezinho que às vezes está faltando para a sua vida pessoal. Então, o que você pode fazer enquanto participante desse grupo de convivência? Fazer você, não é esperar que o outro faça, você fazer para que esse grupo de convivência vire uma família. Eu já trabalhei em vários lugares que diziam assim, família, aí dava o nome da empresa. Aqui, eu uso também esse termo. É a nossa família de quinta, né? Eu já entro logo de sola falando que a gente é uma família de quinta. Mas vocês sabiam, família, que é uma coisa muito bacana da gente, dessa família aqui? A gente tem muito essa noção de família. É muito louco isso. Por isso que eu digo que vai além de mim. Esses dias eu estava falando isso, né? Que essa família de quinta vai muito além de mim.
é uma coisa que eu sei que é divina mesmo. É a responsabilidade de cada um de vocês. Eu não sei se vocês participam de outras lives, se vocês participam de outros grupos, eu acredito que sim. Mas eu vejo tanta baixaria, tanta coisa ruim. Tem gente que diz que determinadas plataformas nem entra mais porque só tem briga, só tem baixaria. E aqui não. Já perceberam isso? Gente, tem 1 ano e pouquinho, mais ou menos, eu acho, 1 ano e 6 meses que a gente começou aqui. E a família de quinta sempre desse jeito, o papo de primeira, a gente tenta agregar valor, a gente ajuda um ao outro, sabe? É do tipo de coisa, eu não posso falar uma coisa boa, também não vou falar uma coisa ruim. Eu nunca precisei excluir ninguém, eu espero em nome de Jesus nunca precisar excluir ninguém. Sabe, as pessoas que vêm pra cá, elas vêm realmente assim, é aquela coisa, é horrível falar isso, mas sabe aquela coisa assim, top? Essa família de primeira, entendeu? A live é de quinta. Mas a família em si é de primeira. A gente está sempre ajudando um ao outro, a gente está sempre agregando, passando conhecimentos. Então, é isso que falta nessas famílias, nas nossas famílias, né? Não só na família biológica, mas também nas famílias que são os teus núcleos de trabalho. O que você pode fazer agora? Nas plataformas que você anda circulando, porque agora todo mundo anda circulando nas redes, o que você pode agregar de valor? Ação mesmo, sabe? Para que aonde você seja realmente luz. E aí esses dias também eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre isso. Ser luz não é para você brilhar, é para você iluminar. Sabe? Tem gente que quer ser luz só para brilhar. Não, seja luz para iluminar. Então, se você puder fazer isso, gente, contribuiu. Faça a sua parte. Sempre falo isso. Sabe, assiste os vídeos, dá like, compartilha. Porque você sabe que tem alguém do outro lado que está investindo o seu tempo, o seu conhecimento. Então, você vai fazer aquilo que o Rick nos ensinou. Eu vou fazer o que eu posso. O que está nas suas mãos, faça. Se você participa de um lugar que a pessoa você não gosta do que ela fala, não assiste. Sabe? Por que vai ter embate? Por que vai ter essa brigalhada toda? Não tem necessidade. Nós precisamos aprender a conversar, a debater e discutir ideias. E não pessoas, e não atitudes. Isso é julgamento. E a gente precisa deixar isso pra lá. Aí, eu vou pegando o gancho de uma outra empreendedora, que eu admiro também pra caramba, que é a Luísa do Magazine Luiza. Uma mulher incrível, né, que herdou, né, a empresa da tia e que ela faz uma gestão brilhante. Mostra, primeiro, que quando eu li um livro do Augusto Cury, que ele fala uma coisa muito bacana nesse livro, que ele fala se seus filhos são herdeiros ou sucessores. E quando você faz filhos sucessores, né, esses filhos herdeiros, eles são diferentes. E a Luísa, ela mostra exatamente isso, né? Que assim, o Magazine Luiza é uma empresa familiar onde os herdeiros estão fazendo jus àqueles que os passaram o bastão. E aí eu fiquei pensando nisso também, né? O que a gente tem, que a gente pode aproveitar para ser herdeiros que faça jus àqueles que vieram antes da gente, né? Os seus familiares, os seus professores, amigos que você conheceu, que te formou, porque nós somos isso, né? Eu sempre digo que eu sou uma colcha de retalhos, eu sou o retalhinho de todo mundo que já passou na minha vida. Mas tem gente que se acha um muro de tijolinho, nós somos um pouquinho de cada pessoa que passou na nossa vida. Tem um outro cara que eu gosto muito, um empreendedor, que é o Érico Rocha, e o Érico diz isso, né? Não é uma fala dele, mas é uma coisa que ele repete muitas vezes. Nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E hoje a convivência não é só a convivência física. Às vezes você tem 5 pessoas que estão no mesmo espaço físico com você e você não convive tanto com elas. E de repente, virtualmente, você está mais próximo de outras pessoas que não estão fisicamente, né? Então, assim, quando você
entende isso. Por exemplo, eu sou muito grata aos meus pais, aos meus avós, aos meus professores, às pessoas que me ajudaram desde a minha infância, que me ajudaram a ser quem eu sou, sabe? Desde as pessoas que me trouxeram alegrias até as pessoas que me trouxeram tristeza, que eu acho que é isso que o empreendedor precisa ter muito claro. No empreendedorismo, a gente aprende não apenas com as coisas boas, muito pelo contrário. O empreendedor, ele é muito focado, a gente sempre diz isso, né, no meio dos empreendedores, que assim, empreendedor que nunca fracassou não é um bom empreendedor. Tem que fracassar, porque você aprende muito com os erros. O empreendedor, ele tem isso. Quem não é empreendedor, você identifica logo, porque é aquela pessoa que não aprende com erros. Sabe aquela pessoa que fica naquele erro a vida inteira? Não, olha, quando lá em 1900 e bolinha, eu errei isso, eu fiz isso. Essas pessoas não são empreendedoras, não aprenderam a essência do empreendedorismo. Que a primeira coisa é, aprenda com seus erros, sabe? E evolua. Não cometa mais esse mesmo erro. Vá cometer outros, mas assim, cresça. A gente que é empreendedora, a gente não tem medo de errar. Não é que a gente queira o erro, não, a gente quer o sucesso. Mas a gente sabe que para chegar ao sucesso, a gente precisa passar pelo erro. E a gente faz uma coisa que é muito boa, que é o perdão. O auto-perdão. Então, família, outra coisa para refletir. A live de hoje, assim, veio com modelos de empreendedores, com um monte de coisa para a gente refletir durante a semana toda. Porque eu estou fazendo isso, falando com vocês, que é o que eu vou fazer. Né? Vocês sabem disso. Que aqui não é aula, muito pelo contrário. O que eu estou compartilhando com vocês é o que eu vou viver. Então, essa semana eu quero refletir também isso. O que eu tenho errado? Tem gente que, assim, eu tenho um amigo que eu converso muito sobre algumas coisas de empreendedorismo, principalmente digital. E eu falo sempre assim, ó, agora é o meu momento de avaliar tudo que eu acertei, tudo que eu errei, para depois a gente continuar caminhando. Faz parte do processo. Então, assim, tem gente que hoje está parada na sua vida, eu não digo só no empreendimento. Tem gente que está com uma loja fechada, parada, reclamando, falando, não sei, eu errei, eu não tive uma loja virtual quando eu tinha que ter. Tudo bem. Agora, aceitou que errou? Beijo no ombro, querido. Aprende que errou e evolui. O que eu posso fazer agora para fazer a coisa certa? Sabe, não é ficar parado. Tem gente que está parado na sua vida assim, eu errei no início do meu casamento, eu podia ter feito isso, eu não fiz. Beleza, faz agora. Enquanto o pulso pulsa, né? Enquanto o pulso pulsa, tem sempre a oportunidade de você fazer acontecer. É uma outra regra do empreendedorismo. Por isso que eu amo as ferramentas do empreendedorismo. Para o empreendedor que tem filosofia, ele sabe que sempre é possível. A gente nunca diz assim, é impossível. Não. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, quando você não sabe que é impossível, você vai lá e faz e pronto. Agora, se alguém diz pra você, isso é impossível, pronto, aí você fala, não, isso é impossível, eu não posso fazer. Claro que você pode fazer. Eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Você pode viver os melhores momentos da sua vida daqui pra frente. O mundo tá nessa coisa aí, essa maluquice toda. Não podemos ser felizes? Sim, podemos ter o ano de 2020 como o melhor ano da sua vida. Olha, o ano de 2020, família, vou dizer uma coisa pra vocês, está sendo um dos melhores anos da minha vida. Primeiro, eu nunca pensei em crescer tanto como pessoa, porque eu tô podendo pensar mais, filosofar mais, ler mais, conversar mais com as pessoas. Um momento que eu abri mais essa questão de empreender. Eu conheci pessoas brilhantes esse ano. Eu voltei a estudar exatamente o que eu queria, né? Porque antes eu vivia estudando muito por conta do meu trabalho. Hoje eu estou com essa possibilidade, eu me preparei para isso. Então, 2020, eu respeito a dificuldade de todo mundo. Tem sido difícil? Tem. Perdi, olha, eu já não gosto nem mais de fazer as contas do número de pessoas queridas e próximas que morreram com esse bichinho de goiaba, porque a gente sabe que não pode falar os nomes, né? E, olha, teve um dia que eu chorei tanto, porque eu perdi 2 pessoas ao mesmo tempo, num dia só, mas eu chorei tanto, que eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar, de tão triste que eu fiquei, sabe? E
Mas eu não posso deixar de negar que esse ano está sendo maravilhoso. Sabe, essa coisa que o empreendedorismo te ensina, o olhar. Empreendedor treina o olhar. Eu não posso treinar o meu olhar só para o defeito. Eu não posso treinar o meu olhar só para o fracasso. Eu tenho que treinar o meu olhar para o sucesso. Eu tenho que treinar o meu olhar para a vitória. Eu tenho que treinar o meu olhar para a felicidade, para a plenitude. Não é que você tem que viver essa vida, ai, minha vida tem que ser plena, feliz. Não é isso. A alegria é uma coisa diferente de felicidade. A gente precisa entender que a alegria, bom humor, depende só da gente. E a gente precisa fazer isso. E aí, falando dessa empreendedora maravilhosa que soube herdar bem, muito bem, o que recebeu e deu valor ao que recebeu de herança, hoje Magazine Luiza é um exemplo de empresa pra gente que é empreendedor. Eu quero falar de um outro empreendedor e quero fechar com esse empreendedor, que eu não podia deixar de falar dele, que é Jesus. Esse empreendedor, para mim, ele é o cara. Porque ele começou como todos esses outros empreendedores. Olha, era um cara que não tinha a chance nenhuma de conseguir ter sucesso na sua empresa. Porque ele não era um judeu rico, né? Ele era um judeu pobre, era um judeu não muito bem aceito, né? A mãe dele, afinal de contas, né, teve um filho antes do casamento. Para quem acredita, sabe que foi o Espírito Santo. Mas para quem não acredita, não é assim? Vamos falar assim como um empreendedor. Um cara que não tinha dinheiro, um cara que não vivia, não tinha tecnologia. Pegou uma equipe de 12 pessoas, que só Jesus mesmo, que pelo amor de Deus. Olha, eu já peguei equipe ruim, gente. Porque eu já trabalhei em lugares que eu não podia escolher minha equipe, já estava pronta. Eu peguei equipes, nossa, barra pesada. Mas ele conseguiu se superar. Ele pegou as piores pessoas para ser parte da equipe dele. E ele conseguiu fazer dessa equipe algo fantástico, que mudou a história da espécie humana. Então, assim, você hoje pode estar falando que está com uma família pequena, você pode hoje estar falando que a sua vida é pequena, que você se sente um nada, que você é medíocre, que você pode estar dizendo que a sua empresa ou o seu sonho é muito pequenininho, que você quer abrir alguma coisa só para vender para os amigos, vender 10 pecinhas, que para você estar feliz, e você pode estar achando que isso não é legal, não é bacana. Empreendedorismo, eu quero que vocês entendam que não é para ultra, mega, super empresa, não é para ultra, super, mega família feliz ou ser humano pleno e feliz, não é. Empreender é para vencer na vida, e vencer na vida é ter o seu sucesso. As pessoas precisam entender isso. Tem gente que acha que sucesso é ter dinheiro, tem gente que acha que sucesso é ter fama, não é nada disso. É você se sentir bem com você. É você se sentir realizando o seu propósito de vida. Qual é a sua missão? Quais são os seus valores? Hoje a gente falou sobre isso. E Jesus, ele vem trazer pra gente esse modelo de empreendedorismo. Alguém que soube ser líder, mas não um líder autoritário, não um líder que manda. Será se você acha que você é um líder amoroso com os seus filhos? A violência doméstica aumentou muito com as crianças. Ou será se você é um carrasco e acha que você é bonzinho, boazinha? Será se você serve as pessoas que estão abaixo de você? Jesus nos ensinou isso. A ser um líder servidor. Tem um livro lindo, maravilhoso, que fala sobre isso. Eu acho que é a continuação daquele O Monge e o Executivo. O líder servidor, incrível. Eu já li os dois, é maravilhoso. Assim. Jesus nos ensinou isso, né? A ser servidor. E aí tem gente que fala assim, eu ficar servindo os outros, eu não sou capaz. Idiotice, idiotice. Só pode ser servidor quem tem algo a servir. Se você é vazio, não tem nada, você não tem nada para servir mesmo. Você não serve. Minha mãe dizia uma coisa assim, que não serve para servir, não serve para viver. Verdade. Então, se você serve alguém, você não está se rebaixando. Muito pelo contrário. Você está mostrando que você tem algo a oferecer para esse alguém. E Jesus nos ensinou isso. Deu um dos melhores modelos de empreendedorismo.
deu valor àquelas pessoas que ninguém queria. Olha, eu participei de uma ONG que eu aprendi muito, muito, tá? A Josi aqui, sabe, ela sabe disso, ela participou com a gente na ONG também. E eram os retalhos da sociedade que ninguém queria. Eram pessoas que estavam à margem, sabe? Os à margens da sociedade, aquelas pessoas que ninguém dava valor, num lugar que ninguém dava valor. E a gente construiu uma história belíssima, muito baseado nisso, aprendendo com esse modelo de empreendedorismo que foi Jesus. Então, às vezes, você está achando isso, que a sua equipe não é boa. De repente, você está passando por um momento de dificuldade de venda na sua equipe, de repente, você está gerenciando um comércio e está sendo tão difícil agora vender e organizar uma equipe no comércio. De repente, você está sendo o líder, por exemplo, da sua família, e não é aquela família que você gostaria de ter. É uma família difícil. Aprenda com esses modelos, aprenda com o Rick, aprenda com o Flávio, aprenda com a Luísa, aprenda com Jesus, aprenda que tem valores. E quando você tem esses valores fortes, você consegue praticar ação, você consegue servir. Tem que partir de você. Empreendedor não espera ninguém fazer por ele o que ele tem que fazer. Oi, Deizinha! Beijo, irmã! Empreendedor faz a parte dele. Sabe, empreendedor é o tipo de pessoa que, se ele não pode ajudar, atrapalhar ele não vai. Ele sai de cena, sabe? Mas não atrapalhe. Se você faz parte de uma equipe, seja ela pessoal ou profissional, ou espiritual, ou emocional, não sei. Faça a sua parte como empreendedor. Dê uma olhada nessas pessoas, pesquisa essas pessoas que eu te falei na internet, pesquisa a biografia dessas pessoas, a vida delas. Você vai ver como essas pessoas têm para nos ensinar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um monte de gente fazendo coisas boas, um monte de gente que pode ser nossos modelos. E a gente teima em querer ficar falando de pessoas que não prestam, de pessoas que não são modelo para nada. Então, na verdade, você está pior do que essas pessoas. Pessoas que só ficam falando de gente que não vale nada, que é ladrão, que faz coisa errada, que é corrupto. Essas pessoas são tão ruins quanto. Eu não perco meu tempo com pessoas que não valem nada. Porque a minha maior moeda, a moeda mais valorosa que eu tenho é o meu tempo. Então, eu quero usar a minha moeda tempo com o que vale. E eu não perco tempo com essas coisas. Eu prefiro ganhar o meu tempo, né? Investir o meu tempo em pessoas que vão me trazer, com a sua vivência, algo que vai me ajudar a superar todo esse momento que eu estou vivendo, que é o momento da espécie humana. Tem uma outra pessoa que é uma empreendedora intelectual, que eu amo, assim, alguém que é uma querida, que é a Viviane Mosé. Quem não conhece também é uma filósofa maravilhosa. A Viviane também é um exemplo de empreendedorismo. Ela empreende da maneira dela. Ela tem uma empresa onde ela passa tecnologia, treinamento, a filosofia. Aprenda com as pessoas que podem te ensinar a ser alguém melhor. Pare de ficar gastando a sua moeda tempo com quem não vale a pena. Então, a live de hoje, família, foi para isso, porque é o que eu estou vivendo. Eu estou nesse momento agora de mais reclusa, sabe? Esse momento que a gente, quando toma umas pancadas assim, né? Eu perdi algumas pessoas muito próximas agora, amigos muito queridos de verdade, assim, e dói, né? Porque, sabe quando você vê uma pessoa num dia e 2, 3 dias depois você descobre que a pessoa, né, não está mais aqui por conta desse bichinho maldito de goiaba? Isso dói. Não parar de trabalhar foi uma coisa assim, eu tive que abrir uma turma nova, assim, meio que no supapo, porque o meu trabalho é minha válvula de escape, né? Porque eu tenho no meu trabalho a minha missão. E é nesse momento em que eu estou fazendo essa reflexão, é que eu te chamo a fazer também essa reflexão, família. Dá uma olhada para a tua vida, aproveita agora esse momento, busca ver o que você quer mudar, o que você sabe, para de pensar nos outros. É outra filósofa que eu amo, ó. Sem brincadeira valesca. Beijo no ombro, cara, beijo no ombro.
Dana-se o que os outros vão pensar. Ah, você tá mais isolada, dana-se. Ah, você tá mais quieta, dana-se. Ah, você tem o cabelo branco, dana-se. Aprende a apertar a tecla do dana-se. Dana-se com todo o amor do mundo, sabe? Não é dizer que você não ame a pessoa, mas para de viver a vida dos outros. Sabe por quê? Porque você só tem uma. Cuida dela, seja feliz. Porque quando você nasceu, nasceu só. E quando você se for, também vai só. Sabe? Ninguém vai junto. Por mais que morra todo mundo ao mesmo tempo, ninguém vai junto. Cada um faz o seu caminho sozinho. Tem uma coisa que eu aprendi num vídeo de... Já estou terminando, família. De neurociência, que foi muito legal. Criança, quando nasce, nasce com a mão assim, ó, fechadinha. Porque ela tá agarrada ali com a vida, sabe? Lutando ali para viver. E quando a pessoa morre, ela normalmente abre as mãos, porque ela abriu mão daquilo, da vida. Faça isso. Agarre a sua vida com força. Faça, sabe? Eu agora, por exemplo, quem me conhece sabe que eu detesto sol. Eu agora estou me obrigando a pegar sol, porque é importante, né? Por conta da vitamina D. Então, eu estou me obrigando a pegar sol. Eu vou para minha varanda e fico lá pegando sol. Agora eu vou descer no condomínio para ficar lá, porque tem muitos jardins. E eu vou descer e vou ficar lá para pegar sol, porque não pode ir para piscina mais, né? Mas aí eu fico lá. Por quê? Ó, agarre sua vida. Lute por ela. Ela é só sua. Lembre-se dos seus valores. Não é o valor da sociedade, não é o valor do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu pastor, do seu... Não. Seus valores com o seu sagrado. Aprenda com esses empreendedores, são modelos de empreendedores incríveis. Eu espero de... Ai, que bom que você gostou, que hoje foi uma live assim, muito... muito minha mesmo, Josi. Eu espero que você, não só você, mas que todo mundo tenha gostado demais. Porque, assim, às vezes a gente fica tão preocupado com o que o vizinho vai falar, né? Com o que o parente vai falar. Gente, esse é o momento da gente tirar uma reflexão sobre o que você vai falar de você. Pensa o seguinte, esses dias eu falei isso com uma amiga, ela ficou chocada. Pensa o seguinte, quando você morrer, alguém vai falar do seu título, porque a pessoa estava falando comigo sobre o fato de eu ter desistido do doutorado. E não quero fazer o doutorado, não quero. Botei na minha cabeça que eu não vou fazer mais, sabe? Não quero, não vejo sentido para minha vida. Para quê? Para ter um título? Eu já tenho um título de mestrado que eu acho uma besteira. Nunca botei num quadrinho meus certificados, eu tenho uma parte enorme de certificados. E eu perguntei para ela, vem cá, quando eu morrer, você vai lembrar de mim por quê? Por conta dos meus títulos ou pelas coisas que vivemos juntas? E aí ela ficou assim, tempão, parada, sem falar nada no telefone. Entenda isso. Quando você se for, e você vai, e eu também, como diz o nosso amigo Cortella, as pessoas vão lembrar de você de quê? Vão lembrar dos seus títulos? Do seu dinheiro? Da sua posição social? Da roupa bonita que você usava de marca? Ou de quem você verdadeiramente é? Hoje foi uma live íntima, né? Isso, às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que é importante pra gente por conta dos outros. E aí? Sabe? É isso que eu tenho refletido. E eu penso que o que às vezes pode parecer ruim, toda essa crise, de repente é um grande remédio que Deus está nos dando, uma grande oportunidade que Ele está nos dando para a gente pegar o caminho certo. A gente estava indo para um caminho tanto quanto errado. E aí, isso que a gente pode estar achando ruim é a nossa grande oportunidade para sermos realmente felizes e plenos. Deus teve um trabalhão para fazer a gente família. E não foi para ter uma vida medíocre. Não foi para ter uma vida qualquer. Foi para ter uma vida plena. Seja ela como for, não tem um padrão. Não tem a vida certa, a vida errada. O jeito certo, o jeito errado. Tem o seu jeito, o meu jeito. Quando a gente respeita o nosso jeito de ser, a gente consegue respeitar o jeito de ser do outro. Eu amo uma frase do Chorão que diz: o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Família, muito obrigada. Muito obrigada por vocês. Amo de verdade, assim, de paixão vocês. Um presente de Deus na minha vida, essa família. E realmente nós somos de primeiraça.
Vamos ver se a gente consegue refletir sobre isso e pôr em prática essas coisas, esses valores, aprender a herdar o que recebemos dos nossos antepassados e de Jesus, e que a gente possa fazer desta semana uma semana incrível. Fiquem na paz.